comunicação, nós conseguimos atingir esse objetivo. O vídeo está bem? Está bem centralizado aqui? Tá? Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Quais são os benefícios da comunicação? São vários. Mas vou citar alguns benefícios da comunicação. Sem comunicação, não consegue gerar cooperação. Em qualquer projeto, pode ser dentro de casa. Se faltar comunicação, não tem cooperação, não tem cooperação. Outro benefício da comunicação. Através da comunicação, nós conseguimos inspirar pessoas com as nossas ideias. Através da comunicação, nós conseguimos construir uma personalidade positiva. Se a comunicação for eficaz, uma personalidade positiva. Se a comunicação não for eficaz, a personalidade será negativa. Através da comunicação, nós impulsionamos a carreira, os nossos projetos. Se neste momento você se lembrar de uma pessoa, não precisa ser pessoas famosas, pessoas da televisão, mas se você se lembrar de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que você tem grande admiração, um tio, um colega de trabalho, um vizinho, você vai encontrar nessa pessoa bem-sucedida uma boa comunicação. Portanto, a comunicação é a ferramenta essencial para o sucesso profissional. Hoje, sem comunicação, não tem como a pessoa prosperar dentro da empresa. O profissional, o jovem, entra como estagiário, como aprendiz, torna um analista, de analista ele torna um coordenador. A partir do cargo de coordenador, se faltar comunicação, ele não avança, ele não consegue prosperar, não evolui. Porque a partir do cargo de coordenador, ele precisa ser líder antes de ser coordenador. E liderança, o que é liderar? Liderar é fazer com que o outro faça aquilo que você deseja que ele faça voluntariamente. Isso só conseguimos por meio da comunicação. Então, sem comunicação, não tem como prosperar nos dias atuais. Muitos daqui passaram por uma fase que o lema era: cresça e apareça. Então, a pessoa precisava crescer dentro da organização para poder participar de reuniões, para ser convidado, para falar, para viajar por conta da empresa. Precisava crescer e levava anos para que isso acontecesse. A partir de 1996, com o surgimento da empresa Google, veio junto com a internet a figura do líder. Aí mudou. Aí já não bastava mais crescer para aparecer. A pessoa precisava primeiro aparecer para poder crescer. A igreja precisa aparecer para crescer. Eu, como professor de oratória, eu preciso aparecer nas palestras, nos congressos, para poder crescer. E assim é o profissional dentro da empresa, o líder dentro de casa, o líder dentro de um projeto social, ele precisa aparecer para poder crescer. Sem comunicação, não tem como ter bons relacionamentos. Relacionamento em casa, relacionamentos sociais,
relacionamento interpessoal no trabalho, relacionamento amoroso. Sem comunicação, que sobra é conflito. Sem comunicação, que sobra é pessoas explodindo, pessoas bravas, né? Então, comunicação é a ferramenta mais importante para qualquer pessoa. Sem comunicação, não tem como trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Tudo depende de comunicação. Eu costumo ensinar nos meus cursos várias técnicas de comunicação. Comunicação envolve gestos, o que fazer com as mãos no momento que eu comunico, para onde eu olho no momento que eu comunico, qual a postura. Então, a comunicação requer muitas técnicas. E por que as pessoas, muitas, têm dificuldade na comunicação? Por quê? No momento que a pessoa é convidada para falar, dar um testemunho aqui na frente, apresentar uma ideia numa reunião, conduzir um encontro familiar, fazer palestras, fazer lives, dar aulas, dar entrevistas, porque muitas pessoas têm dificuldade. Primeiro, porque quando você comunica, você é o centro das atenções, né? Quando você comunica, você tem público, você tem plateia, você tem ouvintes. E você, sendo ou estando no centro das atenções, você é avaliado, você é julgado, você é analisado pelos ouvintes. Assim como está acontecendo neste momento, com relação ao professor que profere essa palestra. Cada um de vocês, no seu sistema, no seu pensamento, está me olhando, está me ouvindo e está me analisando, está pensando, está me avaliando, está me observando. E o comunicador sabe disso, que dependendo dessa análise, dessa avaliação, as coisas podem mudar ou poderão mudar dali para frente, para o bem ou para o mal. O profissional sabe que numa apresentação, a partir daquela apresentação, as portas podem abrir ou podem fechar. A partir de uma apresentação, tudo o que eu fiz no passado, a minha trajetória, a minha reputação, pode ser jogado na lata do lixo, dependendo de uma apresentação. Porque a pessoa, quando comunica, ela revela a sua personalidade, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, as suas emoções, o seu equilíbrio, o seu caráter. Tudo ele revela na comunicação, seu controle emocional. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade para tornar o centro das atenções e apresentar as suas ideias. Exatamente por causa da avaliação. Quando a pessoa fala, ela está sendo avaliada. Outras pessoas passam por grandes dificuldades na comunicação. São elas, aquelas que não gostam de comunicar, mas nem um pouquinho. Durante toda a vida, preferiu ficar nos bastidores, na plateia. Mas hoje,
Para impulsionar qualquer que seja a sua ideia, é preciso ser protagonista, é preciso estar no palco para aparecer, para que os seus projetos, as suas ideias apareçam. Então, essa época que eu faço e você apresenta, essa época já foi, não existe mais. Hoje, se você tem boas ideias, o seu diretor vai falar, eu vou marcar uma reunião, aí você apresenta essas ideias para todos da empresa, apresenta para os gestores, apresenta para os presidentes, para os diretores. A época é essa. Então, aquela época que a pessoa se dava o luxo de ficar nos bastidores, essa época já foi, essa época já passou. Então, é muito importante brotar não só na cabeça como no coração a ideia de desenvolver cada vez mais a comunicação. A pessoa que lida bem com a comunicação é aquela que encontra na comunicação um propósito de vida, uma satisfação, um prazer enorme. Todos nós temos atividades que nos traz prazer. Uns gostam de dançar, outros de cantar, outros de correr, outros de viajar, de cuidar de animais. São atividades que trazem grande felicidade, alegria. Para desenvolver a comunicação, tem que tornar essa comunicação como uma dessas que vai te trazer muita satisfação. E como faz isso? Com coragem, dando o primeiro passo, assumindo um compromisso consigo mesmo de eu vou desenvolver a minha comunicação. E tudo aquilo que você planta no coração, você assume um compromisso moral consigo mesmo. E se você fizer bem feito, treinar bem feito, você vai desenvolver a comunicação. Na minha escola, aqui no bairro da Saúde, recebo alunos que não conseguem nem olhar para mim, não conseguem nem falar boa noite, professor. São pessoas que pessoas que têm uma formação acadêmica em universidades públicas ou em boas universidades particulares. São pessoas inteligentes, mas que não conseguem dar um bom dia. E chegam lá no curso, começam a participar das aulas. E logo na segunda, terceira aula, você já percebe uma grande mudança. A pessoa já olha nos seus olhos, a voz sai para fora, não é aquela fala para dentro. Não entendi, como que é? Não entendi, não entendi. Nas próximas aulas, segunda pessoa, a pessoa já começa a falar para fora, Então, primeiro passo, tem que começar a gostar. Tudo que você faz hoje, você já não nasceu gostando. Você é uma pessoa que acorda 5 horas da manhã para correr, fazer corrida de rua. Ele começou a gostar de fazer corrida de rua porque começou a praticar. Foi um dia, falou, vou diminuir a distância, vou diminuir o tempo, vou aumentar a velocidade, e ali ele começou a gostar. Comunicação é a mesma coisa. Comunicação acontece a mesma coisa. Existe também aquela pessoa que gosta de falar, mas na hora de falar, passam por dificuldades, não consegue passar sua mensagem. Por quê? Por falta de treino. Treinar. Treinar significa errar bastante. O enfermeiro, para aprender
aplicar uma injeção. Ele errou bastante, deixou muitos braços roxos e culpou a veia que não encontrava. De tanto errar, ele aprendeu a aplicar a injeção certa. De tanto fazer feio, ele aprendeu a fazer bonito. Então, treinar faz parte de todo o processo. Se você não tem um hábito, você tem um conhecimento extraordinário, mas precisa gravar um vídeo de 30 segundos, para o vídeo ficar bonito, ficar bacana, você tem que treinar pelo menos 30 vezes. Isso significa que você vai começar de manhã o treino para o vídeo ficar bom na hora do almoço. Nossa, professor, é muito difícil, dá muito trabalho. Mas treino é assim. Para você andar de bicicleta, você tem que treinar. Para você aprender a dirigir, tem que treinar. Uai, por que na comunicação é diferente? Então, precisa treinar. Nós estamos aqui com absoluta certeza, com um público com mais de 25 pessoas, claro, bem mais. Mas vamos supor que você tem o conhecimento fantástico, e aqui é os seus colegas de trabalho, é o evento da empresa, e você foi convidado para falar do que você faz, do seu departamento. Ninguém melhor do que você para falar do que você faz, o seu dia a dia. Aí você chegou para o evento da empresa, aí tem mais de 25 pessoas. Assim como o monge entregou o microfone na minha mão para falar, alguém vai entregar o microfone para você falar. Se você não treinou falar com o microfone, você vai ter dificuldade. Não importa se você é a pessoa mais adequada para falar sobre o seu departamento. Não importa. Porque a falta de treino, quando você ouvir a sua voz saindo pelas caixas de som, você perde o controle do que você está falando. Quando você fala sem microfone, é muito. Mas quando você coloca o microfone, você sente a responsabilidade, o peso. O seu cérebro fala assim, olha, capricha, não pode errar. Microfone é igual revólver. É pesado, é gelado e mata. Mata a carreira. Então, é importante treinar. Os fracassos acontecem por falta de treino. A pessoa fica montando a apresentação, fica mexendo no computador, mudando os slides, encontrando as cores, os vídeos adequados. Esquece de treinar. O que é treinar? Treinar é falar para você mesmo. Você tem que ser o primeiro ouvinte, o público para ouvir a sua apresentação. Se você gostar da sua apresentação, o público vai gostar. Se você se emocionar com a sua apresentação, se entusiasmar, o público vai se entusiasmar. Então, o ouvinte, a plateia que você tem que despertar o interesse, é você mesmo. Você mesmo. Isso nós conseguimos através do treino. Não deixe para fazer a apresentação na hora H. Tem que treinar antes. Treinar na frente do espelho. O espelho fala para você como que está o seu olhar. Como que está a sua postura? O espelho vai falar, ó, você está com o ombro caído, a cintura está torta. Né? O espelho vai falar, você está falando passando uma informação tão alegre, mas a sua cara está tão triste. Você está falando que está feliz
em poder realizar a palestra, mas pela sua cara, a sua cara está dizendo que não, que você quer ir embora, que você está com medo. O espelho diz isso. E o espelho mostra para você o que você está fazendo com as mãos na hora de falar. As mãos servem para avalizar, para expressar pela comunicação não verbal a informação que você está passando pela comunicação verbal. Se você fala que os monges do budismo primordial são monges corajosos, determinados, né? Através desse gesto, você comunica o que você passou pela comunicação verbal. Se você fala que no decorrer da sua vida, você teve a oportunidade de adquirir um grande conhecimento através dos gestos, né? Você dá vida à informação que você está passando. Então é muito importante o treino, porque não adianta nada a pessoa ter um conhecimento extraordinário e chega na hora de falar, fala para dentro, fala como se fosse o dono da verdade. Não adianta nada. Hoje, nós temos que comunicar, conquistando as pessoas. E para conquistar, você tem que dar atenção, tem que olhar para as pessoas, tem que fazer com que cada ouvinte seja o seu convidado. Você é um anfitrião. E dessa forma, você constrói um olhar amigo. Aquela pessoa fala, poxa vida, o professor é uma pessoa bacana. Eu quero estar conversando mais com ele. O contrário também é verdadeiro. Você pode ter uma enciclopédia na cabeça, você pode ter a fórmula da juventude, mas se a pessoa não for com a sua cara, não adianta. Está tudo perdido. A pessoa nem vai querer te ouvir. Então é muito importante essas informações para que vocês possam refletir. Algumas pessoas, refletir significa pensar sobre. Então, é preciso aprender a gostar de falar, de comunicar, é preciso treinar. Tem muitas pessoas que treinam. Por exemplo, professores. Eu, certamente vocês, tiveram professores insuportáveis. Professores que vocês pensaram, o que esse professor saiu da sua casa para vir aqui para dar aula? Que aula chata! Esse professor conhece muita matéria. Esse professor treina todos os dias. Mas por que a aula é chata? Porque esse professor não tem sentimento, não gosta. Ele vai dar aula por causa do salário. Ele vai dar aula para não ficar em casa, para fugir, o professor ou professora, né? Para fugir da rotina. Mas ele não está nem um pouco interessado em motivar você a ter interesse pela matéria que ele ensina. Então, é muito importante refletir a respeito dessas questões. Muitas pessoas gostam de falar, estão treinadas, falam todos os dias nas empresas, participam de 10 reuniões por dia. Chega no momento de uma apresentação, de uma reunião, não consegue falar. A fala fica truncada, as palavras não fluem, não tem encadeamento. Por quê? Muitas vezes por falta de conhecimento. Quando é que eu conheço um assunto? Quando eu consigo dizer como funciona na prática. Quando eu consigo dar exemplos. Não adianta a pessoa falar, é preciso conquistar as pessoas, ser amigos, influenciar, mas eu tenho que saber o que é influenciar na prática.
Eu preciso saber a informação que eu estou passando na prática. Eu sempre dou exemplo. O engenheiro, para falar bem sobre construção civil, se ele for engenheiro civil, ele tem que saber como constrói essa parede. Quando ele conhece a prática, ele tem outro tipo de comunicação. Ele tem outro tipo de abordagem. Muitos fazem trabalho de ONGs, ajudando moradores em situação de rua. Mas aquele que conhece o que é ficar na rua, passar por essa experiência algumas horas, passar fome, frio, passar medo, essas pessoas vão adquirir um outro conhecimento, estarão bem credenciados para falar sobre esse assunto, porque conhece o assunto, conhece a prática. Então, tudo o que você fala, se você pensa assim, olha, a minha fala tem que ser persuasiva, tem que ser uma fala convencedora, conquistadora, tem que despertar a atenção das pessoas. O que desperta a atenção das pessoas não é a teoria, é a prática. É quando você diz como funciona na minha vida, na vida das pessoas, na vida da sociedade. É a prática. Monge, por gentileza, eu tenho quanto tempo? 10 minutos? Ai, dou uma ligação. E é muito importante um outro item, essencial para uma boa comunicação. Às vezes a pessoa, por conta até da pandemia, nessa pandemia muitos ficaram trabalhando online, muitos ficaram retirados, não puderam interagir, conversar com amigos e familiares, mas continuaram trabalhando. Com isso, cresceu a tecnologia, mas teve um prejuízo enorme para cada um de nós. Perdemos o vocabulário. Muitos perderam o vocabulário. Até para lembrar de um nome de um objeto, o nome de uma cidade, o nome de um amigo, um nome de uma atividade. Puxa vida, como que é mesmo? Nossa, eu faço isso todos os dias. O que está acontecendo? Enferrujou, o vocabulário enferrujou. Né? O nosso pensamento, sentimentos e crenças faz parte de uma engrenagem, como se fosse o músculo de uma perna. O músculo de uma perna, se você não exercitar, não praticar atividade física, ele vai ficar ruim, vai atrofiar, vai enferrujar. A cabeça, a mesma coisa. Então, hoje é muito importante, se você tiver uma demanda de participar de reuniões, de promover encontros sociais, encontro com os amigos, é muito importante você voltar a ler pelo menos um livro por mês. Que tipo de leitura, professor Cláudio? Todas. Não só leitura da sua área. Às vezes eu dou treinamento na formação de pastores evangélicos. O pastor fala para professor, mas eu leio todos os dias. Ah, é, pastor? Você lê o quê? Ah, eu leio a Bíblia todos os dias, 3 vezes por dia. Você vai ter vocabulário para falar de Bíblia. Você vai estar na empresa, vai começar a falar de Deus, de Jesus, porque não vai faltar vocabulário para você falar da torneira que está vazando. Então, ou seja, tem que ler sobre tudo, uma leitura eclética. Se você pedir um iFood, leia sobre a empresa iFood. Eu vou saber o que é essa empresa. Se você comprou alguma coisa no Mercado Livre, leia sobre o Mercado Livre.
Ah, está acontecendo a guerra porque a Rússia não quer que a Ucrânia faz parte torna integrante da OTAN. OTAN. Eu vou ler tudo sobre a OTAN. Vou ler tudo sobre a Ucrânia, população, economia. Vou ler tudo sobre Rússia. Porque se faltar leitura, nós vamos cair no achismo. Ah, eu acho que pode, eu acho que eu gosto. Ou no trabalho vai almoçar, se faltar leitura, vai falar ou de Big Brother ou vai falar mal do chefe. Né? Então é importante ler principalmente assuntos que você não gosta. O corintiano não gosta do palmeirense, mas você vai conquistar um palmeirense lendo sobre o Palmeiras. Por que o nome é Palmeiras? Por que o mascote é o periquito? Por que fala porco? Para conquistar o palmeirense, você é corintiano, mas para você ter o palmeirense na palma da sua mão, você tem que saber mais sobre o Palmeiras do que a própria pessoa. Então tem que ler de tudo. Leitura é muito importante, porque a leitura é como se fosse a farinha para fazer o bolo. Ah, eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer um bolo. Se faltar farinha, não tem como fazer o bolo. É a mesma coisa a leitura, o vocabulário. Sem vocabulário, não tem como fazer uma apresentação. O conhecimento que você tem é como se fosse um motor de um carro, um motor grandão. Se faltar combustível, esse motor não funciona. O que é combustível? É o vocabulário. Então fica essa dica para vocês. E quando vocês tiverem a oportunidade, estão convidados a conhecer a minha escola, fica aqui próximo ao Metrô Saúde. Lá realizamos cursos intensivos nos finais de semana, cursos completos de formação de oradores e palestrantes durante a semana à noite, às terças e quartas. Você vai encontrar pessoas participando de todas as empresas de São Paulo. Empresas grandes, empresas pequenas. Você vai encontrar pessoas de todos os níveis acadêmicos. Tem aquele que é doutor e tem aquele que é um simples metalúrgico, que está fazendo comunicação, desenvolvendo a comunicação, porque lá na empresa ele foi escolhido como membro da CIPA e precisa no dia a dia comunicar com as pessoas. Todos desenvolvem a comunicação, todos. Comunicar depende de uma pequena dose de boa vontade, mas a boa vontade, às vezes, é por falta de estímulo. Às vezes a pessoa desenvolve tanto medo e pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É a mesma coisa, a pessoa que nunca saltou de paraquedas, fala, nossa senhora, saltar de paraquedas. Né? Mas se a pessoa estiver bem instruída, bem orientada, né, ela brota a coragem para a pessoa saltar de paraquedas. A comunicação é a mesma coisa. Gostaram? Muito obrigado mesmo. Teremos outras oportunidades para falar com vocês. Tem tantos assuntos que podemos falar sobre inteligência emocional na comunicação, podemos falar sobre teatro na comunicação, teatralização, interpretação, podemos falar sobre PNL, programação neurolinguística na comunicação. Existem muitos segmentos. Uma apresentação para encerrar a minha fala. Sempre que você começar a falar, cumprimenta o público. Vai começar a falar, arigatou gozaimasu. Terminou de falar,
agradece. Dessa forma encerra a minha apresentação. Vamos repetir comigo? Dessa forma encerra a minha apresentação. Vamos? Dessa forma. Falar para fora. Vamos lá. Comunicação. Dessa forma encerra a minha comunicação. E a todos, muito obrigado. Agradeço a participação de todos neste primeiro Kikitaikai, primeiro do ano, né? Especialmente ao professor Cláudio Ayabe. Nós, sacerdotes, tivemos aulas com ele por alguns meses, e hoje eu falei assim, ele percebeu logo que eu não fui uma boa aluna. Lá no Café com a Monja, eu falei, ai que vergonha. Mas realmente foi uma apresentação muito boa. Nós, como sacerdotes ou como fiéis, na expansão, nós precisamos aproveitar essa aula que ele deu. Né? Parece simples, mas realmente comunicação é muito difícil. A gente que está sempre fazendo o discurso religioso, a gente sabe como é difícil. Mas vamos tentar seguir, né, as aulas que ele deu e trabalhar bastante na expansão para comunicar. Né? Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, professor. Então, vamos fazer a Você ainda tem um plano de saúde tradicional? No Parque Ibirapuera, sobre hortas. Ele dá curso. Ministra cursos no Parque Ibirapuera sobre hortas. Ele dá curso. Como é difícil, mas vamos tentar seguir, né, as aulas que ele deu e trabalhar bastante na expansão para comunicar. Né? Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, professor. Então, o discurso religioso, a gente sabe como é difícil, mas vamos tentar seguir, né,
as aulas que ele deu e obrigado, professor, obrigado a todos. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, professor.